todos, Deus abençoe. Estamos estudando o livro de Tiago, um livro muito interessante que para alguns poderíamos dizer seria a religião em roupa de trabalho. E isso o que quer dizer? É as coisas práticas que nós necessitamos para viver a vida cristã. Diz a Bíblia que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e as viúvas. E é certo, mas quando Tiago fala seus conceitos, está falando de coisas do dia a dia, coisas para praticar, para viver, para atuar. Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15, nos diz: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vejamos aqui duas coisas importantes. De onde, digamos, quais são as fontes da tentação, que já temos falado um pouco disso. Primeiro, a prova. Qual é o objetivo da prova? É o teste da fé, o teste da perseverança, o teste que uma pessoa tem e que Deus permite as provas para uma pessoa. Mas a prova, o que gera ao final, é a maturidade, é que seu caráter seja fortalecido em Cristo Jesus. Mas a tentação como tal é a atração que uma pessoa sente ao mal e leva precisamente a tentação. O fim é o pecado mesmo e se afastar de Deus. Então, podemos dizer que Tiago o que ensina é que Deus não tenta ninguém, porque a tentação gera pecado. Cai no pecado. De Deus não vem na tentação. Provações, sim. Deus permite situações para ser provados, mas não a tentação. Vamos ver três aspectos bem interessantes que nós devemos entender a respeito do que Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15, nos diz. Entendendo que quando Deus abre as portas do céu, Satanás abre o inferno para amaldiçoar você. E isso o que quer dizer? E por que estou falando isto? Porque o primeiro conceito é uma possibilidade definitiva. E o que significa possibilidade definitiva? Versículo 13 nos diz: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. E começamos com um termo interessante. Há versões que dizem quando alguém é tentado. Mas aqui não é a palavra se alguém é tentado, porque esse se alguém é tentado é condicional e às vezes pode não ser tentado. E o cristão sempre está sob a condição de tentação. Sempre vamos ter tentações em nossas vidas. Sempre vamos ter conflitos. Sempre vamos ter situações difíceis em nossas vidas e em nossos corações. Teremos tentações? Temos tentações. Por ser cristãos, nós temos tentações. Muitas vezes as tentações aparecem e depois de ser cristão, você se dá conta como que há mais pecado ao seu redor. E é porque o Espírito Santo abre seus olhos para que você compreenda todo o ambiente no qual você estava. E agora você tem a luz e pode enxergar bem o pecado. Ou talvez porque as tentações são maiores. Porque o diabo quer que você caia. Porque o diabo quer que você peque e se afaste de Deus. Mas tudo bem, muitas pessoas dizem: eu não tenho tanta tentação como outros cristãos ou como uns cristãos. E lembro do exemplo de um homem que entrou a trabalhar numa empresa, um homem cristão identificado com o Senhor, amava o Senhor, conhecia o Senhor e entendia os processos nos quais Deus coloca seus filhos. Seu chefe, um chefe descrente, e eles saíram para pescar. Eles saíram para caçar patos. E então, quando eles saíram a caçar patos, o chefe fala para ele: olha, você é cristão, você está sofrendo, você tem tantas crises, você tem tantas provas, tantas situações. E eu, como chefe, eu estou bem, eu não tenho nenhum problema.
Ninguém me persegue, ninguém faz mal para mim e eu não tenho conflitos. Você pode me explicar isso como cristão? Então o homem cristão falou, vamos dar um exemplo, chefe. Estamos caçando patos. Vemos 2 patos que estão voando e atiramos a eles. Um deles morre e o outro, ele fica ferido e cai na água. Atrás de qual pato você vai? Então o chefe obviamente falou, atrás do pato ferido, porque o outro já está morto. Então ele falou, assim é o inimigo. O inimigo não persegue você, porque você já é dele, você já está morto. Mas o outro, ele ainda está vivo, e a esse é quem se persegue. E isso acontece em nós como cristãos. Por nós estar vivos, é que nós somos perseguidos. Por nós ter a palavra de Deus, a vida em nós, é que as tentações chegam, as tentações são maiores, e nós, obviamente, devemos persistir no Senhor, crescer no Senhor e ver a glória de Deus. Vemos, por exemplo, aspectos como qual? Uma pessoa toma a decisão de seguir ao Senhor, de buscar a Deus, e sua vida começa a ter certos conflitos, certos problemas. E como sempre tenho falado, eu devo avaliar de onde vêm esses problemas. Se é por causa do pecado, eu devo me arrepender e buscar a Deus. Mas se é por causa de ser cristão e perseguições, eu devo buscar a Deus, ficar firme e esperar a glória do Senhor, porque Deus vai fazer algo sobrenatural. Então, o primeiro que falamos hoje é possibilidade definitiva. Sempre vamos ser tentados. O segundo aspecto que vamos falar hoje é a impossibilidade divina. E veja deste jeito, vou explicar. Deus não tenta ninguém, como já expliquei. Deus não tenta ninguém. Lembremos que Jesus veio como homem e como Deus. Pessoas podem dizer, mas Jesus foi tentado. Sim, ele foi tentado, mas na humanidade, não na divindade. Porque Deus não tem nenhuma possibilidade de ser tentado, porque Ele é perfeito. Ou seja, nenhuma absolutamente. E Ele também não envia uma tentação a outra pessoa. Não. Vemos então que hoje podemos dizer, é que Deus me fez pecar. Escutamos pessoas que falam desse jeito. Não, Deus não faz pecar ninguém. É que Deus me colocou esta tentação para eu cair. Não, Deus não põe tentações para ninguém. Lembremos um caso, o caso de Eva, de Adão e Eva no Éden. Quando Deus fala para o homem, o que aconteceu? Adão que responde, a mulher que você me deu, ela foi a que ela me deu o fruto e eu comi. Ou seja, estava falando para Deus, você, Deus, é o culpável porque você foi quem me deu a mulher. E assim você hoje pode dizer para o Senhor, Senhor, é que você foi quem permitiu isso, então eu caí. Não, Deus não tem a culpa. E precisamente a palavra de Deus quando fala que da própria concupiscência, ou como nesta versão bíblica temos pela cobiça, pela própria cobiça. A concupiscência, essa natureza de maldade que nós temos, é a que nos atrai, a que nos seduz, e a que nos leva realmente a cair. Então, impossível que Deus tente alguém. De Deus não vem a tentação. Num terceiro aspecto, temos que falar a respeito da responsabilidade direta. A que me refiro com a responsabilidade direta? Versículo 14 e 15 nos diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A própria concupiscência atrai e seduz. Como é que posso explicar isso, então? A atração e sedução. Claro, você sai a pescar, sim? E então você pega o anzol e coloca a isca para você poder pescar. Porque você sabe que o peixe gosta da isca. E como gosta, ele vai comer e ali então o anzol o peixe fica preso no anzol. Bom, igual é a tentação.
Essa concupiscência que eu tenho é o desejo do peixe de comer a isca. A isca é a tentação. Então, quando se junta precisamente essa tentação com o desejo que chama-se concupiscência ou, nesta versão, cobiça, se você se permite, isso cai. É assim como podemos explicar um pouco nesta responsabilidade direta 4 aspectos importantes a respeito deste conceito. O primeiro é como um período de namoro, onde há uma atração, onde a tentação aparece e você gosta dela, dessa tentação, gosta das situações que estão se apresentando. Veja, por exemplo, com tristeza, muitos pastores falam para os jovens: não, o mundo não oferece nada, no mundo não há plenitude, no mundo não há felicidade. E podemos saber que espiritualmente, obviamente, transcendentemente não vai ter. Mas o jovem se confronta com as situações e ele sabe que há uma atração no mundo, que há um desejo no mundo, que fisicamente está atraído, emocionalmente está atraído. É uma atração real. Mas eu não posso dizer, não, o mundo não tem atração. Tem. Eu devo ser claro com os jovens e com os adultos também. O que devemos abrir os olhos dos jovens e das pessoas em geral é que o mundo não transcende para nada. Que sim, tem que lutar contra a tentação das coisas que gostam, porque a tentação é gostosa. O pecado é gostoso, falando emocionalmente. Mas espiritualmente me afasta de Deus. E eu tenho que ver essa comparação entre as duas para poder dizer: eu quero agradar a Deus. Por isso esse primeiro período é um período de namoro entre a tentação e a minha concupiscência. O segundo ponto é esse consentimento onde você permite, onde você fala sim. Por exemplo, nesse caso, vamos numa calçada e então a tentação vem por um lado e por outro lado vai a natureza pecaminosa, a sua natureza pecaminosa. E quando se cruza essa natureza com essa tentação, se se dá o consentimento, imediatamente se cai. E ali onde você permite, você não pode permitir que isso aconteça. E ali nesse consentimento é onde aparece a concepção. E a concepção é quando a vontade diz sim à tentação. Ou quando a vontade diz sim à concupiscência interna para se juntar com a tentação. E por último ponto, já falamos, primeiro período do namoro, da tentação, o segundo, o consentimento que você dá à sua vontade, o terceiro que falamos é a concepção, e quarto, traz como fruto o pecado. E o pecado é um tempo de afastamento, é um tempo de rebelião contra a vontade do Senhor, nasce o pecado. Agora, muitos se orgulham do pecado, sim? Que é prazeroso, que é atrativo, e é certo, mas você deve se negar. E é claro, quando João diz: não amem ao mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama ao mundo, o amor do Pai não está nele. Qual é a decisão que nós temos? A pergunta que eu faço para você hoje é: você ama o mundo? Quantas vezes você é atraído e seduzido pela tentação? Pela sua natureza, pela sua concupiscência interna. Mas você pode ter a concupiscência e você, com o Espírito Santo e com Cristo no coração, você vai dominar e você vai superar qualquer atração ao pecado, à tentação que gera pecado. Quantas vezes somos tentados por dia? Muitas vezes. Mas onde está a fortaleza? Talvez você está tentado e tem muitos riscos na sua vida, mas é o momento de dizer para o Senhor: Senhor, eu tenho tanta debilidade, me ajude porque eu quero te agradar. E seja honesto com o Senhor. Eu gosto de pecar, eu gosto de cair na tentação, mas eu quero mais te agradar a ti do que isso.
Seja honesto com Deus. E se você não tem a fortaleza para lutar contra a sua debilidade, então fale com Deus. Peça a Jesus Cristo que tome sua vida. Reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E comece um caminhar no Senhor. Conheça Deus. Cresça no Senhor. Desfrute do Senhor. E você vai ver como Deus vai resgatar você de muitas situações. Eu convido que oremos. E convido que entregue sua vida nas mãos do Senhor. Oramos. Amado Deus, que bom neste dia orar, entregar as nossas vidas e saber que a incapacidade que nós temos é tão grande, mas que temos ao Espírito Santo que nos habilita, nos ajuda, nos fortalece para crescer. Senhor, porque assim é a anatomia do pecado. Senhor, porque esse é o pecado real e assim é como eu caio. E eu quero pedir, Senhor, que a Tua fortaleza seja comigo, para eu lutar, Senhor, no Espírito Santo contra a tentação e eu poder viver em santidade e Te agradar, bendito Deus. Me limpe, me ajude, porque sou débil, Deus. Entra a morar no meu coração, na minha vida. Eu quero que você seja meu Deus, meu Senhor. Eu quero que você cada dia me leve a desfrutar das coisas maravilhosas pelas quais você morreu na cruz, Senhor Jesus. Obrigado por este dia. Em nome de Jesus e no poder do Teu Santo Espírito. Amém. Muito bem. É um momento para pensar em 3 coisas. Primeiro, se inscreva no canal. Segundo, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Terceiro, tome uma decisão importante no seu coração. Busque a Deus, conheça ao Senhor. Tome a decisão de buscar seu rosto. Se contate comigo, ali na descrição do vídeo você pode achar meu telefone, o contato, o e-mail. Escreva para mim e com certeza vamos dar instruções para um crescimento espiritual constante, contínuo, fortalecido, porque Deus está com você. Deixe que a teoterapia, ou seja, esse tratamento de amor de Deus para você, seja transformando seu coração. Um grande abraço para todos. Até mais. Tchau, tchau.